Estamos de volta no terceiro bloco aqui do Falando Nisso, com entrevistas especiais. Hoje entrevistando Rômulo Lubachevski, que é um sobrenome ucraniano, né? Bacana. Antes da gente voltar aqui para a entrevista de vez, quero lembrar vocês que todo o site inteirinho, assim, ó, de cabo a rabo, está com 30% de desconto, que é um descontinho assim para dar aquela esquentada nesse inverno frio que está fazendo. Aqui em Santa Catarina está fazendo em torno de 14 graus, aí uma máxima... Isso é frio aqui pra gente já. 20 graus, já é frio pra gente. Imagino que aí em São Paulo, onde está o nosso maior público, também está frio, mas o pessoal aí do Nordeste, não sei, não estou acompanhando a previsão do tempo, mas espero que esteja frio também, porque um friozinho de vez em quando é bom. Bom, o que mais que a gente tem para lembrar o pessoal de casa? Eu quero repassar para vocês a agenda dessa semana. Amanhã a gente recebe aqui a Pri e o Tony, os criativos aqui da Editora Fotos. Vai ser um papo bem legal, tanto quanto o de hoje aqui com o Rômulo. Na quarta-feira a gente recebe o Gustavo Franco, fotografia de casamento, processo criativo também, vai ser muito legal. E na quinta-feira, fotografia de retratos com o Juliano Coelho. Ele também vem de Florianópolis, aqui em Balneário Camboriú, falar sobre fotografia de retratos para vocês. Vamos responder a perguntinha do pessoal da galera? Vamos, né? Faz a pergunta, o Romulo responde. A gente não responde coisa nenhuma. A gente recebeu várias perguntas aqui do pessoal do chat e tudo mais. E eu vou sanar todas elas antes de a gente ir para a próxima pauta da entrevista. O Rubens Mota está te perguntando se tu acha válido fazer um seguro do equipamento. Se tu acha que vale a pena. Então, eu acho que você tem que olhar muito bem como que esse seguro vai cobrir teu equipamento. Tem uma série de cláusulas muito específicas para equipamento fotográfico. Por exemplo, eu nunca fiz seguro, tá? Mas eu já tive colegas que fizeram seguro e roubaram o equipamento desses colegas de dentro do carro, por exemplo, tá? Só que o seguro não cobriu porque o carro estava aberto. Entende? E eles conseguiram provar, não sei como lá, que o carro estava aberto, então roubaram porque o carro estava aberto. Bom, isso tem que estar na cláusula, certo? Então, observe muito bem essas cláusulas para ter certeza que ela vai cobrir o que você pretende fazer, né? Então, acredito que existam seguradoras que cubram todos os tipos de eventualidades que o teu equipamento pode sofrer. Queda de cachoeira, não sei, tá? Não sei se queda de cachoeira funciona. Mas que seja específico para o teu uso. Se você é um fotógrafo mais de estúdio, você vai se preocupar mais com, por exemplo, um assalto interno, né, um roubo, alguma coisa assim, e isso tem que estar lá na cláusula. Então, muito cuidado, porque é um seguro específico e não tem nenhuma receita muito pronta. Vão ter vários tipos de seguros diferentes, com coberturas diferentes. Bacana. O Danilo Aguiar está te perguntando, e como fazer com lugares que é proibido fotografar? Como legal. Parques que não permitem a fotografia ou vídeo. Tu já foi fotografar num lugar desse? Como é que tu fez? O que tu acha? Então, a princípio, segundo a nossa Constituição, eu não sou especialista em direito de imagem, tá? Mas segundo a nossa Constituição, você pode fotografar qualquer lugar. O problema é que você não pode divulgar as fotos de determinados lugares. Então, eu tive um aluno que era muito enfesado com isso. Ele carregava uma página da Constituição no bolso, né, com isso marcado, que ele pode fotografar em qualquer lugar. O problema é que, justamente, a administração de determinados lugares tenta fazer você não fotografar, porque uma vez que a fotografia exista, perde o controle sobre a divulgação disso, né? Se você divulgar a foto de um lugar que é proibido fotografar, vão te rastrear e vão te pegar. Então não faça, ok? Agora, se você está só estudando e quer fotografar um lugar e que é proibido, explica a situação. Uma vez eu expliquei a situação em um lugar e consegui fazer uma exposição, porque gostaram do meu trabalho. Não discuta com o guarda, com o secretário, com qualquer coisa do tipo, eles só estão seguindo ordens. Se alguém vem e te aborda e diz, você não pode fotografar, peça para falar com alguém que decida, alguém, né? Obviamente de maneira muito educada, não vai falar assim, você não sabe de nada, me deixa falar com tirar a Constituição, né? Tá aqui, vou fotografar assim. Não faz isso, né? Conversa de boa, né? Pede assim, eu posso conversar com alguém porque eu sou só estudante
Eu não tenho finalidade comercial, apesar de estar com uma câmera desse tamanho e tripé, eu não tenho finalidade comercial, certo? Então, vai e conversa. Às vezes, você conversando com a administração, você consegue até um trabalho, um negócio ou uma exposição. Eu já consegui uma exposição fazendo isso. Então, é uma coisa interessante de se fazer. Nunca bata de frente com esse tipo de coisa. Você não vai ganhar nada a não ser dor de cabeça. Legal. Ainda nessa linha, o César Moreira diz o seguinte. Ele pergunta o que você acha de monumentos que precisam que você precisa pagar uma taxa para fotografar. Ele deu aqui o exemplo da Torre Eiffel. Não é aqui, então não está dentro da nossa Constituição, né? Mas o que tu acha de... você só pode fotografar aqui se tu pagar uma taxa. Eu acho meio ruim, sabe? Eu particularmente gosto de evitar esse tipo de lugar, né? Você quer uma foto da Torre Eiffel da onde todo mundo fotografa e eles estão cobrando uma taxa? Compra o cartão postal, né? Agora, se enfia lá no meio de Paris e encontra a Torre Eiffel de um ângulo que ninguém nunca fotografou e seja feliz. Legal. Vamos ver outro aqui do Petroco. Ativo sempre. Petroco vive no nosso chat. É alguma coisa que você já falou no comecinho aqui do nosso Falando Nisso, mas vale a pena reforçar. Já que estamos falando de equipamento, aquela hora que a gente estava falando da mirrorless, DSL e tudo mais, quais as principais dicas técnicas para poder produzir uma boa foto de natureza? Compra o meu livro. não só isso. Compra o meu livro, mas tem muito mais do que isso. Dicas técnicas. Você não consegue abraçar um mundo com um equipamento. Tá? Você deve se tornar cada vez mais específico, certo? Então, se você, por exemplo, a Anne falou de fotografia de submarina, né, subaquática. Se você quer ir para esse lado, tenha a melhor câmera subaquática possível, né, específico. Se você tentar abraçar um mundo e comprar um equipamento que a princípio parece que faz tudo, ele não vai fazer nada perfeitamente, né? Então, equipamentos específicos são mais interessantes. O que é um equipamento específico para fotografia de natureza? Bom, a própria fotografia de natureza é um mundo, então você tem que encontrar ali o teu nicho. É fotografia de vida selvagem? Bom, se você fotografa vida selvagem, provavelmente vai usar lente tele. Se você vai usar lente tele, sensores médios são mais interessantes do que sensores grandes, certo? Ao contrário, se você for fotografar paisagem, provavelmente você vai querer uma normal ou uma angular. E isso vai fazer com que câmeras com sensor full frame te favoreçam mais. Então você tem que ser mais específico, certo? Você tem que buscar essa especificidade dentro do que você quer fazer, para daí encontrar o equipamento que vai ser o melhor possível. A pergunta dele foi só sobre equipamento, né? Ele queria dicas de equipamento, configuração de velocidade, abertura, ISO. Tem uma receita? Não. O legal é não ter receita. Tá? O legal é não ter receita. Não existe receita. Quando você tenta seguir uma receita, você vira um cozinheiro. Ok, se você quiser ser um cozinheiro, beleza. Mas se você quiser ser um chefe, você tem que criar a tua receita. E depois você tem que constantemente evoluir essa tua receita. Então, decida qual é o nicho que você quer se atirar dentro da fotografia. Por exemplo, eu vou dar um curso de fotografia de natureza no geral. Mas a minha especialidade, olha só, é fotografia de longa exposição de cachoeira. Muito específico. Então eu tenho um equipamento que não é o melhor possível para fazer fotografia de cachoeira de longa exposição, porque esse equipamento não existe. Né? Não existe. Mas, dos que existem, né, eu tenho um que atende a minha necessidade. Então eu consigo fazer boas fotografias de longa exposição de cachoeira e sou feliz com isso. Certo? Dá para fazer vida selvagem com o equipamento que eu tenho hoje? Não dá. Então, você tem que correr para algum lado e se agarra a esse lado. Receitas, se você encontrar alguma receita, não segue. Siga a tua receita. Tu estava até, logo no comecinho do Falando Nisso, tu tinha comentado que você é uma pessoa bastante pragmática, científica, né? Uhum. Aí a gente tem as regrinhas na fotografia, que é a regra dos terços e tudo mais.
Tu costuma seguir elas? Tu acha legal quebrar essas regras? Como é que funciona para ti? Então, especificamente sobre essa regra dos terços, não tem como você não seguir ela, tá? A regra dos terços, ela tem esse nome horrível de regra, mas ela é uma dica, um método de como você seguir a harmonia do universo, entende? Se você está em desarmonia com o universo, você não está legal, certo? Então, a regra dos terços, você pode eventualmente dar uma quebrada nela em pontos específicos, tá? Mas você não consegue quebrar ela completamente o tempo todo, né? Senão você vai passar a tua vida fazendo uma fotografia por ano para encontrar situações em que a regra dos terços mais atrapalha do que ajuda na tua criação. Normalmente ela ajuda. Eu particularmente acho que a regra dos terços você não precisa seguir, e eu não sigo ela matematicamente perfeita. Aquela história dos pontos áureos, né? Então você tem um retângulo, certo? E aí você divide isso em terços, e a intersecção, que são 4, formam os pontos áureos, certo? A câmera DSLR não tem a regra dos terços no visor, mas uma câmera mirrorless com visor eletrônico, tá lá, você pode colocar ele. Pode seguir ele matematicamente? Pode, certo? Mas o ideal é que você tenha assim uma certa margem. E eu me deixo muito levar por essa margem porque eu sou obcecado por diagonais. Então, para que eu consiga colocar a minha diagonal dentro da fotografia equilibrada do jeito que a minha cabecinha funciona, às vezes a regra dos terços fica um pouquinho, não está bem no ponto áureo, está um pouquinho para o lado, mas a minha diagonal está perfeita, né? Então, fugir dela você não consegue. Só que você pode aplicar ela de várias maneiras diferentes. Então, tem fotógrafos que seguem à risca a regra dos terços. Tem outros que gostam de composições mais simétricas, né? E tem eu e alguns outros que gostam de diagonais. Eu não só gosto, eu sou obcecado. Se eu não vejo uma diagonal, eu não faço a foto. Mais ou menos isso. Conta mais então pra gente sobre essa diagonal, que agora eu fiquei curioso. Bom, a diagonal, quando você compõe com diagonal, você cria uma composição dinâmica. Ela deixa de ser uma composição estática. Você acaba criando uma história dentro da tua fotografia, certo? Então, o equilíbrio do ponto de início e do ponto de fim dessa diagonal é fundamental para o equilíbrio total da tua composição. E normalmente isso acaba coincidindo com a regra dos terços, porque se está em harmonia com o universo, né? Então, acaba funcionando. Então, por exemplo, na capa do livro aqui, ó, né? Essa capa do livro, ela está com diagonais. Dentro de cada uma das fotografias, mais uma diagonal como um todo também, do alinhamento aqui da libélula, passando pela câmerazinha aqui no meio e com o nome do livro. Dentro de cada uma dessas fotografias existe uma diagonal que também concorda com isso, certo? E essa fotografia aqui, ela não tem uma diagonal muito bem marcada porque ela é um recorte da minha fotografia total. Mas dentro da minha fotografia total existe um morro que corta na diagonal e o equilíbrio entre o início e o final dessa diagonal, daí sim é precisamente matemático. Então, fazer fotografias explorando diagonais não significa inclinar a câmera, né? Existem fotógrafos, todo mundo diz que eu sou muito polêmico. Existem fotógrafos que fotografam sempre com a câmera inclinadinha, certo? Eu acho de péssimo gosto, eu não consigo gostar daquilo, me incomoda aquilo. Então, fotografar usando diagonais não significa fotografar inclinando a câmera, certo? Muito pelo contrário. Significa você explorar perspectivas diferentes para que você crie diagonais com a perspectiva. E isso te obriga a andar em volta do objeto que você está fotografando, ou da cena que você está fotografando. É aí que você explora o mundo, certo? Então, aquele fotógrafo que vai num lugar
e saca a câmera com um zoom enorme e aponta para os lugares diferentes e faz um monte de fotos do mesmo ponto, não está vivendo, não está explorando, né? Agora, um fotógrafo que tem uma lente fixa, por exemplo, que não tem zoom, ele é obrigado a se abaixar, se levantar, ir para um lado, ir para o outro, desviar de alguma coisa para se aproximar mais. E nesse desvio, ele olha por uma outra perspectiva e encontra uma diagonal. Esse é o ponto. E isso é a parte da exploração. Então, o fotógrafo, quanto mais experiência ele tem, na verdade, mais tempo ele leva para fazer a fotografia. Se ele tem um processo fotográfico, assim como o meu, né? Tem fotógrafos que são rápidos, eu não sou rápido. Eu levo horas para tirar a câmera de dentro da bolsa. E daí eu exploro todo o ambiente primeiro, tento prever quando as coisas vão acontecer e vou estar pronto a hora que essas coisas acontecerem. Por exemplo, uma nuvem passar pelo lugar certo e formar uma diagonal com a árvore que está no chão, né? Então, esse tipo de coisa é aquela questão da paciência que eu ressaltei lá no início, né? Você precisa ter paciência e estudar o ambiente para conseguir fazer esse tipo de fotografia mais minuciosa, seguindo um método, né? Sim. Bacana. A gente estava falando antes dos locais proibidos, de fotografar e tudo mais. A Anne Caron deu um depoimento no nosso chat seguinte. Ela diz, aqui em Curitiba tem um lugar lindo para fotografar e a mulher que cuida do parque não permite, apesar de a prefeitura já ter dito que pode. Fotógrafos fizeram um movimento lá e nada. Ela não deixa. O local é o Bosque do Papa, o nome. Deem uma googada aí quem não conhece. Alguma dica? É aquilo que você falou, né? É aquilo, né? Eu conheço o Bosque do Papa, nunca tentei fotografar lá. Se o lugar é particular, não adianta, certo? Se o lugar é um lugar público, você pode fotografar, mas eventualmente não pode divulgar a foto. E daí talvez a administração não deixe como uma tentativa de se assegurar de que você não vai divulgar a foto. Mas eventualmente conversando, parece que não é o caso, porque essa administradora parece ser inflexível com a questão, mas normalmente conversando, as pessoas que administram esses lugares são apaixonadas por esses lugares. Então, se você ressaltar que o que você quer fazer é engrandecer aquele lugar e não explorar aquilo comercialmente ou de uma maneira deturpada, você consegue convencer a pessoa a fotografar naquele lugar. Vai de conversar, mas esse parece ser um ponto inflexível, então busca outro bosque. Busca outro bosque, não tem jeito. Bom, rendeu as perguntas, hein? Rendeu. Tem uma ultimazinha, de nada, sim. Não fala assim. Não, é uma pergunta boa. Mas é que ela não vai dar tanto pano para manga. Que é qual a marca e o modelo de mirrorless que você indica? Uau! Eu acho que isso não dá pano para manga? Minha nossa. Não existe receita pronta para indicar equipamento também. Se você quer uma full frame mirrorless, sim, não tem como fugir disso. Você vai ter que ter uma Sony, tá? Porque só a Sony fabrica mirrorless full frame por enquanto. Tá? Tirando isso, é um mundo, certo? É um mundo. Todos os fabricantes têm mirrorless. Até Canon e Nikon, apesar de ser uma piada de mau gosto o equipamento deles. Mas todos eles têm. Então você tem uma dezena de opções. Se você conseguisse me falar especificamente que tipo de fotografia você gosta de fazer, de repente eu conseguia ajudar mais, né? Não sei, de repente dá tempo de você mandar aí como uma pergunta de última hora. Antes do final do bloco a gente consegue tentar responder. Mas é muito amplo. Se fosse para eu falar aqui sobre todos os aspectos disso, eu ia precisar de umas 4 horas para responder essa tua pergunta. Então dá pano para manga, né? Eu estava errado. Surgiu mais uma pergunta aqui do Leandro Silva, que é como você vende suas fotos? Legal. Essa é ótima. Não vendo. Não vendo porque não tem ninguém que compra, eu acho. Não sei, eu sou o cara da criação, eu não sou o cara da venda, né? Então,
Eu não sei como que funciona esse mercado. Eu sei que existem galerias que estão se especializando em vender mais fotografias para decoração do que para arte em si, certo? Galerias de fotografia artística é um nicho um pouquinho complicado de você entrar, tá? Mas galerias para fotografia de decoração é um pouco mais fácil. Esse pode ser um caminho. Se você quer vender simplesmente a fotografia, certo? Você deve buscar, a primeira coisa, um bom lugar para você fazer essas impressões. Se é disso que você está falando, né? Vender a fotografia assim, na mão, né? Impressa. Lugares com a impressão fine art, certo? Lá provavelmente você vai conseguir indicações de maneiras de vender isso que são já mais estruturadas. Se você quer vender particularmente, lá fora existem fotógrafos que têm catálogos online. O site deles são catálogos que vendem impressões fine art, tá? Isso funciona muito bem lá fora, mas aqui no Brasil eu nunca vi ninguém conseguir ganhar dinheiro com isso, tá? Então eu não sei se você vai conseguir fazer um catálogo e colocar lá as suas fotos e colocar um preço e alguém vai comprar elas, certo? Ao mesmo tempo, se você está me perguntando sobre como que eu consigo vender o trabalho de fotógrafo, como eu disse, no início da minha carreira eu era um fotógrafo documentarista, tá? Que ganhava dinheiro com os projetos, né? Então, o que rendia dinheiro eram os projetos e que usavam a fotografia como forma de acontecer. Depois tive estúdio. Então, se você tem um estúdio, você tem um outro nicho, né? Então, você também está vendendo um produto que usa da fotografia, mas não é a fotografia em si, você está vendendo todo um produto, né? Entenda o seguinte, se a fotografia vai ser um negócio para ti, não faz diferença você fotografar, vender cachorro-quente na esquina ou ser o administrador, presidente de uma empresa multinacional. Você tem que ser bom em administração e negócio, certo? Se isso vai ser um negócio. Porque se você for um fotógrafo brilhante, mas não souber vender, isso não vai ser um negócio, certo? Então não faz diferença, tá? Se não der certo vendendo cachorro-quente, não vai dar certo vendendo fotografia, certo? Agora, se você é um bom, usam o termo marqueteiro, eu estou cheio de pessoal de publicidade em volta, eu posso falar marqueteiro? Pode. Se tu é um bom marqueteiro e consegue vender bem qualquer coisa e a tua fotografia for boa, você vai conseguir vender a tua fotografia, com certeza. Legal. Certo. Vamos para a polêmica agora? Podemos ir. Momentos polêmicos. A gente estava conversando nos bastidores aí para o pessoal de casa, que o Rômulo contou que no livro ele escreve determinados assuntos que vão de contra a opinião de vários autores. A gente não quer que você conte o livro inteiro, obviamente, mas a gente quer que você dê uma palhinha para o pessoal de casa sobre algum assunto polêmico do teu livro. Bom, quase que todos os assuntos acabam sendo um pouquinho controversos no livro, porque eu não estou repetindo nenhuma informação, simplesmente, né? A minha natureza metódica me fez questionar cada aspecto da fotografia e ir a fundo e testar e provar com método científico. Eu não repassei esse método científico com toda a sua base no livro, então para não ficar chato, não ficar uma leitura chata, né? Então o livro é bastante dinâmico, a forma com que ele foi escrito, mas ele tem essa base do método científico, que é a proposta de uma tese e descobrir se isso funciona desse jeito mesmo ou não, chamar isso de teoria, mas não é porque é uma teoria que isso não significa que não está comprovado, é simplesmente uma demonstração de que a coisa tende a evoluir, né? E apresentar isso com argumentos, né? Então, isso é uma coisa que eu digo sempre nas minhas aulas. Você nunca deve aceitar
última informação que te dão. Você deve sempre aceitar a informação que melhor argumentou. E esse livro foi escrito dessa maneira. Infelizmente, para poder tratar isso dessa maneira, eu tive que pisar em muitos calos, certo? Porque a fotografia ela foi inventada por alquimistas, que são os pré-químicos e os primeiros físicos, que mal estavam engatinhando dentro da física. Mas ela era tratada de uma maneira mais científica. Era uma ciência mais empírica? Sim, era empírico, mas era uma coisa mais científica. A partir do momento que ela se tornou um pouquinho mais popular, lá no início do 1900, 1800 e finais, assim, ela se tornou um pouquinho mais popular. As pessoas que começaram a fotografar não tinham interesse em saber como que a coisa funcionava a fundo. E logo o comércio, né, o final ali da Revolução Industrial, trouxe essa coisa da popularização de tecnologia, mas sem fazer a pessoa pensar e questionar muito. Porque justamente a hora que você questiona, você começa a ver os furos. E quando você quer vender um produto, você nunca deve ressaltar os defeitos, e sim só as qualidades. Claro. Né? Então isso fez com que os fotógrafos acabassem eventualmente repetindo muitos conceitos errados simplesmente por não questionar. Né? Então o meu mestre, Ansel Adams, o livro dele, A Câmera, tem duas coisas profundamente erradas. Né? Uma delas é que a perspectiva é controlada pela distância focal. Certo? Deve ter alguém aí mirando um sniper na minha cabeça nesse exato momento. Em casa não adianta, isso, né? Mesmo que você esteja vendo ao vivo, pode atirar que não vai acertar. Não é. A perspectiva não é controlada pela distância focal. Certo? Nossa, mas eu aprendi que era, e são 100 anos de gente falando que é. Né? Como que eu estou dizendo isso? Bom, tem os testes, entendeu? Tem ali os testes, você vai ver as comparações, tem páginas falando sobre isso, explicando que, na verdade, a perspectiva é o teu posicionamento. Quando você joga a perspectiva para a responsabilidade da distância focal, você joga a tua responsabilidade para o equipamento. Mas a responsabilidade sobre a perspectiva é tua, é o teu posicionamento, certo? E o teu posicionamento não pode ser vendido. Eles tentam sempre te vender algo que você não tem, que é a lente. Se você já tem, você não vai comprar, certo? Então eles jogam muita responsabilidade para o equipamento e tiram responsabilidades tuas com a ideia de que vão facilitar a tua vida. Mas não é assim que funciona. Se você quer explorar perspectivas diferentes, você precisa andar, se aproximar, se afastar do objeto. Não vai ser usar lentes de distância focal diferentes que vai fazer você chegar nesse resultado. Então esse é um dos pontos. Infelizmente, o Ansel Adams é um dos que dizia que a perspectiva era controlada pela distância focal. Né? Paciência, fazer o quê? Não, né? Não tem o que eu dizer mais para ele. Talvez se eu pudesse ter tido a honra de conversar com ele um pouquinho, eu teria trocado uma ideia sobre isso com ele. Né? Então, esse daí já seria um dos pontos. E ele justamente demonstra como simplificações tentam fazer as coisas serem vendidas. Né? Outro ponto interessante, que daí não tem muito a ver com essa questão do marketing, porque eu não consegui, por mais que eu tente pescar essas armadilhas, eu não consegui ver nenhuma armadilha nesse ponto. Né? Mas sim uma informação que foi repetida exaustivamente e acabou parecendo que é verdade, que é que a profundidade de campo também é controlada pela distância focal, quando não é. A profundidade de campo não influencia a distância focal não influencia na profundidade de campo. Ai, vou rasgar meu diploma. Você também já ouviu isso? Já. Não é controlada, não influencia. Isso não tem nenhuma veia comercial tentando trazer essa ideia. É simplesmente uma coisa que foi repetida justamente porque a fotografia lá naquele início perdeu a sua essência mais científica e se tornou popular e simplificou alguns conceitos
que foram sendo repetidos, certo? Mas a distância focal não tem influência nenhuma. E quando você trata da profundidade de campo, você trata tratando da abertura, certo? A abertura controla a profundidade de campo, e só ela, ok? Só que o problema é que a abertura na câmera é feita com o controle a partir do F, número F, certo? Mas esse número F tem essa forma, é dessa maneira que a abertura é controlada, para que você consiga fazer um intercâmbio ali de pontos de luz entre a velocidade e a sensibilidade, certo? Então, esse número F é só para você conseguir fazer essa ligação, tá? Mas o controle da profundidade de campo é a abertura, mas é a abertura em milímetros do diâmetro da passagem de luz. E essa informação você não tem. Você consegue ela, mas você não tem de base, né? Então, se você está tratando a abertura como milímetros de diâmetro da passagem de luz, você obviamente percebe que a distância focal não está influenciando, né? Ali, a hora que você passa a tratar a abertura dessa maneira, você percebe que, ok, realmente, a distância focal não influencia. E daí no livro tem vários exemplos, um monte de argumentos a respeito disso para você conseguir ter isso, ok, o cara argumentou bastante, certo? Não é uma informação jogada. Mesmo assim, acredito que muita gente vai me questionar, né? É ótimo, é assim que evolui o pensamento, né? Assim que a gente segue o raciocínio e melhora os métodos. Mas, infelizmente, eu sei que muita gente vai ficar muito brava com isso que eu estou dizendo. Estou vendo aqui a aflição da Ania é formada em fotografia e estou vendo aqui ela chorando lágrimas de sangue do meu lado. Mas vamos lá, Ania, força. A Juliana Teleci, que é nossa, já participou de várias plateias aqui, a nossa sócia já da Fotos TV, ela está te perguntando quais livros você usa como referência. Legal. Isso aí é uma coisa difícil de responder. Como é que eu vou dizer? Não existe nenhum livro que eu já tenha lido que esteja completamente certo por causa disso. Até 2 exemplos aqui, que é o Ato Fotográfico e a Filosofia da Caixa Preta. Tá, a Filosofia da Caixa Preta eu não conheço, mas o Ato Fotográfico eu já cheguei a folhear, não li profundamente, eu cheguei a folhear, e se eu não me engano ele está falando dessa questão da perspectiva e da profundidade de campo dessa maneira equivocada, certo? O problema é justamente encontrar um material que não tenha furo, certo? Então, como é que os alunos me perguntam isso, e é uma coisa que eu gaguejo há 15 anos tentando responder para alguém. Que livro indicar? Como é que eu vou indicar um livro que eu sei que tem um furo, certo? Não dá. Então, esse foi um dos motivos que me fez eu escrever um livro. Ok, então escreva um livro sem furos. Bom, é uma tentativa. Eu juro que eu me empenhei ao máximo e eu acho que ele não tem furos. Tá? Compro o meu livro. Né? Que livros eu indico? É isso. Tem autores fantásticos que tratam a fotografia de maneira prática. O próprio livro do Ansel Adams é muito legal. Ele também separa em 3. A câmera, o negativo e a cópia. É muito legal de você ler, só que tendo em mente que, ok, tem algumas coisas então que não estão muito bem argumentadas. Se não está bem argumentada, desconfia. É isso, e daí vai procurar, questiona. Falta de argumentação, às vezes, é porque o autor não quis dar ênfase naquele assunto, mas às vezes é porque ele não sabe profundamente sobre aquele assunto. Entende? Então você tem que questionar isso. E qual livro daí? Como eu disse, eu não posso indicar para ti um livro que eu sei que tem algum problema, né? No meu, eu procurei argumentar tudo que eu falei no livro, está bem argumentado. Se eu não tenho base de argumentação, eu não coloquei no livro, né? Então, tudo que está dentro dele, e tudo que eu considero existente sobre a câmera, né? Está bem argumentado.
né? Eventualmente vai vir alguém e vai me provar que eu estou errado, e essa é a beleza da ciência. Mas tem que me provar que eu estou errado com argumentos mais fortes do que o que eu passei. E aí a gente evolui e numa segunda edição, de repente eu faço até uma nota. Okay? Posso falar? Pode. Falando assim do ensino, porque hoje tem vários cursos de fotografia de várias áreas, faculdades, escolas, você dá aula numa escola de fotografia, cursos tecnólogos, enfim. Essa repetição de discurso não é perigosa, que está formando mais repetidores de discurso? O que você pensa sobre isso? Então, não só é perigosa, como é terrível. É terrível. E a minha preocupação como professor e agora como escritor é justamente tentar retomar o caminho da discussão e da argumentação, né? Eu acredito que muitas dessas coisas acabam sendo repetidas equivocadamente porque elas são negligenciadas por aspectos que daí, às vezes, a própria máquina do sistema acaba fazendo você ter esses conceitos errados, por exemplo, de jogar a responsabilidade da perspectiva para a lente. Né? Então, quem é que vai bater de frente com isso, sem argumento? Sem argumento, você não bate de frente. E como é que você consegue argumentos? Bom, eu não demorei muito para escrever o livro, para pegar ele e escrever, mas eu demorei 15 anos para entender tão profundamente isso e juntar uma quantidade de argumentos tão grande que ele se tornou praticamente a prova de balas. Né? Então, para os meus alunos eu costumo dizer assim, se você não entender a primeira explicação que eu estou te dando, pode me pedir, porque eu tenho 5 explicações para cada coisa que eu digo. Se eu não tiver 5 explicações para cada coisa que eu digo, eu não posso colocar isso no meu programa de ensino. E essa é uma preocupação que nem todo mundo tem. Né? E não acontece só na fotografia, que é algo mais instintivo. Esses dias eu estava lendo um post de um professor meu da época de geologia, e ele estava justamente falando sobre isso. Eu até fui conversar com ele, a coincidência, né, de eu estar lançando um livro que fala muito sobre disso, e ele está lançando um artigo que fala sobre disso. Existe um negócio que é como é que eu vou falar isso para não geólogos? É como se fosse uma lava que cobriu boa parte do sul do Brasil. Lava de vulcão, tá. Certo? E daí todos os autores, imagina que são muitos, durante toda a história, colocavam que essa lava tinha coberto 1.200.000 quilômetros quadrados. Certo? E daí, o cara que vai escrever o próximo artigo vai lá e faz a história da arte, ou seja, segue a metodologia científica bem certinho, pega que o autor disse que é 1.200.000 quilômetros quadrados e repete. Porque aquilo não é a ênfase do artigo dele, ele só precisa colocar aquilo como história da arte, certo? E isso vem sendo repetido. Aí esse meu professor parou e pensou, será que é 1.200.000? Quem é que mediu? Da onde que saiu essa informação? E ele foi buscando e chegou em um autor de 1934 que tinha dado umas andadinhas de mula, porque era tudo mato aqui no sul do Brasil, no interior, e jogou um número. No artigo desse cara está escrito, estimo que seja 1.200.000, mas daí quem repetiu a informação dele cortou a palavra estimo, e aí pareceu verdade. Então quase um século de gente dizendo que é 1.200.000. Aí esse meu professor pegou imagens de satélites e mediu, é 900.000 quilômetros quadrados, e não 1.200.000. Caramba. Então até na ciência, geologia é uma ciência exata, até lá existe isso. É uma coisa um pouco da natureza humana, talvez, só que na fotografia é demais, né? Na fotografia não dava para aguentar, não dava para ver isso acontecendo dessa maneira e ficar em silêncio, porque é muita coisa, né? Essas duas questões que eu falei ali são duas questões muito profundas, muito centrais dentro do livro, mas existem várias outras, né? Uma que também eu vou dar nos dedos de muito fotógrafo, eu acho. Me pediram para ser mais sanguinário, né? Para não ser tão bonzinho.
Então, uma frase só, eu não vou explicar tão profundamente, porque eu quero daí justamente dar polêmica. Aquele fotógrafo que se vangloria de sempre fotografar no modo manual e zera sempre o fotômetro, a diferença dele para alguém que está fotografando no modo automático é nenhuma. Tá? Porque o modo automático é sempre o fotômetro no zero. Se você fotografa sempre no manual com ele no zero, que diferença tem? Então você só está passando o trabalho, você só está demorando mais para fazer a fotografia, mas não está fazendo nada demais. Fotografa no automático, se for para fazer isso. O divertido é você não fotografar no zero, entende? Esse é o ponto, é tirar do zero. Né? E o modo manual serve para você tirar do zero. Se você só zerar, não faz diferença nenhuma. Então... Polêmica. Eu percebo muito no jeito que tu fala, como você estava explicando que tu construiu o livro e tudo mais. Eu sou formado em psicologia. Uhum. E a gente aprende muito a trabalhar de forma dialética, né? Essa tese, antítese e síntese e tudo mais. E eu vejo que tu faz isso com tudo. E tu pegou para fazer esse livro, tu destrinchou a fotografia em todos os seus módulos e jeitos e modos operantes, praxis, técnicas e tudo mais. E foi praticando esse jeito dialético de pensar em tudo, né? Uhum. Talvez por isso que teu livro seja a prova de balas, porque esse pensamento automático de, é assim, tá em tal livro, não é um jeito dialético, é uma reprodução. Não estou botando à prova essa informação, né? Será que é assim mesmo? É uma reprodução, é assim, me disseram que é assim, vamos fazer desse jeito. E eu acho que só tem essa evolução mesmo, essa construção bacana, se a gente pensar de forma dialética. Então, fica uma dica para quem está assistindo o Falando Nisso de hoje, que é, pense de forma dialética. Se você não sabe o que é dialética, procure no Google, ele vai te explicar de um jeito bem esmiuçado, mas, basicamente, fazendo uma síntese grande, é trabalhar com uma tese, uma antítese e fazer uma síntese disso que você construiu, mas isso não é o final. Com isso, você vai construir mais uma tese e assim sucessivamente. Certo? Certo? É isso. Perfeito. É um jeito muito legal de você construir e levar o teu trabalho, não só na fotografia, mas já que a gente está falando aqui na fotografia, eu acho que é por aí que a gente constrói livros, constrói novas informações e sai daquela mesmice. Temos mais 15 minutinhos e tu estava me falando uma coisa lá atrás que eu acho que dá para a gente terminar esse Falando Nisso com um momento mais polêmico também, de novo. Mas é uma pergunta, é uma dúvida que sempre vem dos fotógrafos e tem em todos os livros da Editora Fotos, tem alguém falando sobre isso. Nos cursos Volta e Meia tem alguém falando sobre isso. RAW ou JPEG? Ai. Tandam. Tandam. Muita gente fala sobre RAW e JPEG também com uma certa paixão. Eu vejo meus alunos brigando porque um tem Canon, o outro tem Nikon e não, Canon, Nikon, tá? Brigar por ideologia não é legal, porque isso gera um radicalismo que te impede de evoluir, né? Então, você não deve se apegar a esses conceitos. Por exemplo, esse fotógrafo que se apega à ideia de que ele é muito poderoso por fotografar só em modo manual. 10% das minhas fotografias é em modo manual, mas nenhuma é em modo automático. Certo? Existem outros caminhos, não é 8 ou 80, preto ou branco, certo? E você tem o RAW como uma ferramenta muito bacana, sim, mas para ser usada quando você precisa e não só para você encher a boca para falar RAW, certo? Então, as diferenças técnicas assim entre RAW de uma maneira muito superficial, certo? Porque é um assunto muito grande. RAW, sim, tem mais qualidade do que JPG. Qualidade suficiente para você ver a diferença entre as duas? Não. A menos que você edite profundamente a tua fotografia. Então, se a tua ideia é fotografar para depois editar, fotografe em RAW. Se você vai fotografar e não vai editar, fotografe em JPG. Se você é simplesmente fotógrafo, você nunca vai editar. Porque você está levando parte do teu processo fotográfico para uma área que não é fotografia. Para você fazer fotografia, você precisa de uma câmera. Para você fazer, como dizem, Photoshop, você precisa de uma fotografia.
Então a fotografia tem que estar pronta antes, certo? Então não faz parte do processo fotográfico. Você já precisa de uma fotografia pronta antes. Se envolve câmera, é foto. Se não envolve câmera, não é fotografia, é qualquer outra coisa. Não que eu esteja desmerecendo a parte de edição. Eu acho, inclusive, que nem tem um nome legal para edição. Para mim, a edição é você selecionar coisas e dizer para que você vai usar elas. Ah, essa fotografia eu vou usar, essa eu vou jogar fora e essa daqui eu vou guardar no meu arquivo. Para mim, edição é isso. Em várias áreas, edição é isso. É a escolha do que você vai fazer com o quê. Manipulação, não, é um nome que, sei lá, parece estranho, né? Eu não gosto de manipulação. Arte digital, não, parece que você vai desenhar, fazer design gráfico e coisas assim. Então, eu acho que nenhum nome tem para isso, só que é uma arte. Tem gente fazendo, vou chamar de edições fantásticas, certo? Então, trabalhos realmente que merecem ser tratados como arte e que usam eventualmente uma fotografia como base. Se você é um artista desse tipo que usa uma fotografia como base, você deve ter a fotografia perfeita dentro do processo fotográfico para que depois você tenha a edição perfeita, certo? Então, faz parte do teu processo de criação de uma imagem o processo fotográfico, mas ele é só parte disso. Ou seja, você, enquanto está fotografando, já está pensando o que você vai fazer depois com essa fotografia. Então, nesse ponto, vá lá no menu da sua câmera e coloca em RAW, porque você sabe que você vai editar profundamente essa imagem. Agora, se você é fotógrafo, simplesmente, eu sou só fotógrafo, né? Eu não edito, não porque acho ruim, sim porque simplesmente não sou outro tipo de artista, eu sou só fotógrafo. Eu fotografo em JPG. Né? Se a foto ficou ruim, eu faço outra. Se eu só descobri que a foto ficou ruim em casa, é porque o meu processo fotográfico foi mal feito e eu fui preguiçoso enquanto estava fotografando e eu perdi aquela foto. Eu apago. Se a foto saiu torta, eu apago. Ah, mas é a foto de um cometa rasgando o céu e só daqui a 1000 anos para fazer outra. Ok, beleza. Vai lá e conserta. Mas se o teu processo fotográfico é muito bem enraizado, você não vai entortar o horizonte. Você não vai fazer a fotografia mais clara ou mais escura. Ela vai sair perfeita. Depende do teu processo fotográfico ser enraizado. E o teu processo vai ser enraizado quando? Quando você se desligar de paradigmas, quando você aceitar argumentações lógicas, quando você pensar profundamente a respeito de cada um dos processos e das técnicas, e quando você aceitar que a responsabilidade sobre o que você está fazendo é tua e não do equipamento. Então, isso é fundamental para que você consiga pôr em prática isso que eu estou dizendo. Senão, você vai sempre ter que fotografar em RAW, porque sempre vai ter que fazer alguma coisinha lá. E isso é um remendo de duas artes maravilhosas, que não merecem ser remendadas. Certo? Poxa, eu vou para um retiro agora, depois dessa entrevista. Senti também um negócio aqui. Estava acompanhando o pessoal no chat. O pessoal está super ansioso pelo teu livro. Que bom. Acho que... Eu gostei muito do que tu falou aqui pra gente. Eu acho que é muito diferente do que geralmente a gente ouve, né? Exato. E acho que vai ser eu vou ler, eu não sou fotógrafo, mas vou ler o livro porque eu gostei muito. Tu me vendeu a ideia de que é algo super legal pra gente aprender uma coisa nova, uma coisa que não tem. Gostei também muito que tu se botou ali na linha de frente, tipo, cara, não vou te indicar nenhum livro porque tem furos no livro, te indico o meu livro porque tenho certeza que no meu livro não tem furo. Se tu achar um furo, a gente conversa e dá um jeito de arrumar esse furo. Acho isso legal. Tu se garante, ou seja, significa que tu tem conhecimento para isso, né? A Juliana, ela perguntou quanto tempo tu demorou para fazer o livro. Tu respondeu antes, né? Tu demorou 2 meses para escrever, mas 15 anos para concebê-lo. Porque realmente tem que ter muita certeza do que está dizendo. E, assim, fui ler coisas, porque eu não tenho livros, por exemplo, para indicar, mas poderia indicar um ou outro artigo, né? Teve o cara
vocês conhecem o site Luminous Landscape, que é uma referência na fotografia. É um site muito bacana, uma comunidade de fotógrafos que escrevem artigos. Um dos fundadores do Luminous Landscape, eu esqueci o nome dele agora, mas ele morreu esses dias. E ele é um cara que defendia isso que eu estava dizendo, mas ele nunca publicou um livro sobre isso, né? Mas ele é um cara que defendia isso e que apresentava alguns argumentos a respeito disso, não todos, mas alguma coisa que ele dominava, ele conseguia passar isso adiante a partir dos artigos que ele escrevia. Então, existem outros fazendo esse movimento, né? Não conheço ninguém que esteja fazendo esse movimento em língua portuguesa, então uma preocupação minha é sempre trazer conteúdo para nós aqui, porque, ok, é muito legal você ler uma tradução, mas a tradução às vezes perde um pouquinho, até pelo sistema da cultura de se comunicar, você às vezes perde um pouco, né, ali. E eu acho que enriquece você ter vários pontos de vista sobre culturas diferentes. Então, faço questão de que o conhecimento que os brasileiros tenham seja de um brasileiro, ou no mínimo de alguém que fale a língua portuguesa, né? Então, existem outros, né, falando esse tipo de coisa, mas em língua portuguesa eu acho que não vai ter, né? Eu acho que não tem. Mas livro em si, né, como eu disse, tem dezenas, centenas de livros, eventualmente algum fala certo, mas eu não li todos. Sim. Claro. Né? Eu não li todos. Bom, acho que a gente vai encerrando esse bate-papo maravilhoso por aqui. Só um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do teu curso? Ah, com certeza, já esqueci, meu Deus do céu. A gente ainda está construindo o conteúdo do curso, mas Sim. o que tu já pode adiantar para o pessoal de casa de que vai ter? Bom, eu posso adiantar para vocês que o curso vai ter um método muito bom, certo? Que eu não consigo, simplesmente não consigo não ter um método para qualquer coisa que eu resolva fazer. Alguns dizem que eu complico tudo que eu pego para fazer, mas na verdade, se você leva 1 ano fazendo um método e depois esse método te dá uma resposta que você tem em 5 minutos, aquele 1 ano não foi perdido. Porque a cada vez que você precisar de uma resposta, em 5 minutos, se o teu método está bem desenvolvido, você tem ele. Então, vai ter um método muito bem embasado, vai te trazer todas as coisas que eu acho pertinente para a fotografia de natureza, lembrando que isso é um mundo gigantesco, certo? Então, se existirem 1000 fotógrafos de natureza no Brasil e você conversar com cada um deles, cada um vai te dar uma opinião diferente, certo? Algumas coisas são unanimidades entre todos, certo? Essas coisas, obviamente, eu vou ressaltar e algumas particularidades da minha fotografia de natureza. Basicamente, sobre o que é mais genérico, fotografia de paisagem e fotografia de vida selvagem. Fotografia de subaquática é de natureza? Mas eu nunca mergulhei. Até é um negócio que eu pretendo fazer, de repente. É legal, né? Sempre ampliar conhecimento, claro. Mas eu não fiz, então não está dentro do fotografia de natureza. Mas vida selvagem e paisagem, você vai ter todo o conhecimento que eu tenho, eu vou tentar passar nesse curso, certo? Então, desde a questão de logística, de você aprender a se localizar em um mapa para decidir que horas que você quer fotografar. De como você deve se preparar em termos até de autorizações, aonde correr atrás de informação para saber se você pode entrar num lugar, não pode. Os tipos de equipamento que são mais recomendáveis para cada vertente da fotografia de natureza e as técnicas que são mais usadas em fotografias de natureza. Técnicas de abordagem de vida selvagem, técnicas de fotografia de longa exposição, composição, vou falar sobre a regra dos terços, vou falar muito sobre a diagonal, que tu ficou interessado em saber, então vou falar muito sobre a diagonal, porque a diagonal está aí no meu trabalho, né? Então vai ser um curso o mais completo possível, que é possível reunir com um método coerente e bem embasado dentro
dessas 12 horas que a gente vai ter. Inclusive, prática externa a gente vai tentar fazer e vai ser muito legal se conseguir ter um dia bacana, né? Se a natureza nos ajudar. Nós somos reféns da natureza e né, dependemos dela, mas eu acho que se você estiver querendo começar na fotografia de natureza, esse conteúdo que eu vou passar é fundamental que você tenha para não se bater muito, não cometer muitos erros e principalmente para ter segurança e propriedade no que você está fazendo. Não se meter em enrascada. Se você não se meter em enrascada, já vai ser um bom início de fotografia de natureza, certo? Certo. Mais alguma coisa sobre o curso? Não? Não, vamos deixar o gostinho para a galera. Então, sabem, né? Tá vindo um livro maravilhoso, tá vindo um curso maravilhoso. Se tiveram um gostinho hoje à tarde... Gostão, né? Um gostão de ver o Rômulo e, enfim, toda a conversa que a gente teve aqui. Tem uma última perguntinha, vamos fazer? Vamos, claro. Manda lá. Vamos? É da Ju também. Ela tá perguntando de onde surgiu, tu acha que tu já respondeu, mas vamos lá. De onde surgiu a inspiração e a vontade de escrever o livro? Legal. Dos alunos que sempre me diziam, cadê um livro bom? Cadê um livro, então, que não tenha furos? Né? E nesse 1 ano que eu fiquei pensando realmente em fazer o livro e que eu escrevi ele e já tinha ele escrito, mas faltava detalhe, né, processo de diagramação e coisas assim, eu ia dar aula e o aluno falava assim para mim, livro, eu tinha uma coisa, eu não conseguia falar para eles, eu estou escrevendo um livro, espera um pouquinho e compra o meu, porque senão iam me perguntar, claro. Tá, e quando é que tá o livro? E daí eu ia ficar ansioso, né? Aí é o ponto da ansiedade, né? Então, sempre que esses alunos vinham para mim e me perguntavam, eu tinha vontade de responder, mas eu não conseguia, né? Então, a vontade de escrever o livro é jogar na mesa esses conceitos clássicos que, na verdade, são repetidos porque se tornou fácil repetir, mas não que eles sejam corretos, né? Jogar na mesa a discussão sobre isso e trazer a oportunidade para as pessoas que têm interesse em fotografia de ter essa discussão. Porque quem faz curso comigo, hoje em dia eu só dou aula aqui em Florianópolis na Escola Câmera Criativa. Faça cursos na Escola Câmera Criativa se você é de Florianópolis, certo? Ou região. Você vai ter esse tipo de discussão, certo? Boa parte dos meus cursos são destinados a esse tipo de discussão. Mas e o pessoal, num geral? Né? Como é que eu atinjo esse pessoal? Bom, atinjo eles com um livro. Ou um curso. Ou um curso. Ou um curso agora online de natureza, especificamente. É isso? É isso? Então é isso, galera. Vocês viram que é bastante coisa que a gente viu nessa tarde, mas não é só isso. A chefa mandou como é que é o nome dessa tecnologia? Uma mensagem aqui no Skype para mim. Para de se balançar. Desculpa, chefa, parei de me balançar. Estou aqui, deixa eu cruzar a perna para ficar bonitinho. Não é só essa entrevista que a gente tem essa semana, a gente tem muitas outras. A Anne vai contar pra gente agora quais são. É isso, amanhã a gente recebe a Pri e o Tony, aqui os criativos da Editora Fotos. Na quarta-feira a gente recebe o Gustavo Franco, que vem lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, falar sobre fotografia de casamento. E na quinta-feira recebemos Juliano Coelho para falar sobre retratos criativos de mulheres. Vai ser muito legal. A gente quer agradecer ao Rômulo. Foi uma honra ter você aqui com a gente, Rômulo. Eu não te conhecia, a Anne que teve mais contato contigo antes, né? Então, às vezes, é um cara sério e tal, né? Eu não conhecia. E, cara, fiquei assim, pasmo, abismado com o teu conhecimento, com o teu jeito de tratar a fotografia. E cuidado, né? O cuidado, exatamente. E você já ganhou um fã, mais um, né? Mais um. Legal, obrigado. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Ter essa oportunidade de começar a introduzir esse assunto, para mim, é muito legal. Não vi a hora de publicar o livro e de estar aqui também, né?
Quero agradecer também quem está assistindo e ressaltar que se você está começando na fotografia ou se você agora sentiu que de repente começou não com o pé direito, questione e fotografe. Questione e fotografe. Até que teu processo fotográfico esteja perfeito. Certo? E aí você vai conseguir fotografias perfeitas. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado ao pessoal que está lá atrás, né? A chefa. A chefa. Né? A chefa. Adorei estar aqui. Que bom. E foi uma ótima oportunidade, uma ótima conversa. Legal. Não esqueçam que o Falando Nisso ele é free. Free. De grátis. Só adquirir aqui. Será que é desse lado aqui mesmo? Eu faço aqui, se for aqui. Aqui. Daqui do ladinho. Aqui. É só adquirir e vai estar para sempre lá nos meus cursos para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser, onde você quiser e se inspirar que nem a gente se inspirou hoje. É isso então, Anny. Nos vemos amanhã. Até mais. Até.